As negociações têm uma qualidade peculiar. Elas tendem a mudar com o tempo. O Egito e a Etiópia têm tentado chegar a um acordo sob os termos da Grande Barragem do Renascimento, mas as novas realidades do terreno têm transformado rapidamente os esforços diplomáticos. Agora, o Egito está dando um grande passo adiante. O presidente El-Sisi disse que a opção militar está em cima da mesa e que haveria instabilidade na região caso o abastecimento de água do Egito fosse afetado. Entretanto, a liderança egípcia sempre flexionou seu músculo militar. A ameaça agora é mais tangível do que antes, graças a uma nova coleção de armamentos sofisticados. Desde o início de 2021, o Egito adquiriu poderosos mísseis, aviões de guerra e sistemas de lançamento que correspondem à sua retórica política. As circunstâncias escalaram para o ponto onde um conflito militar não pode mais ser dispensado. Seja muito bem-vindo ao Caspian Report Brasil. O que aparece no mapa é apenas uma minúscula parte do que realmente é. No Egito, menos de 3% da terra é habitável. O deserto cobre grande parte do país e quase a totalidade da população reside ao longo das margens do rio Nilo. Embora o Nilo não seja comercialmente navegável, ele constitui o coração e a alma do Egito. Sua esplêndida história, cultura e arte derivam do rio Nilo. A Etiópia tem uma história igualmente notável, mas uma geografia muito diferente. Seu território é muito mais fértil e montanhoso, dando lugar a uma dúzia de rios importantes. Pelo menos 3 sistemas de bacias hidrográficas originam-se das terras altas da Etiópia, e grande parte da periferia depende do país como fonte de água doce, ganhando o apelido de a Torre de Água da África. O Egito e a Etiópia são demograficamente monstruosos. Cada um tem uma população superior a 100 milhões, e ambas estão crescendo em níveis extraordinários. A Etiópia chegará aos 200 milhões em 2050, enquanto o Egito alcançará esse nível em 2075. Claramente, ambas as nações precisam planejar com antecedência e garantir os recursos necessários para sustentar esses altos níveis de população. Na Etiópia, no entanto, existem complicações. Sua população é etnicamente diversa e apenas 45% da população tem acesso à eletricidade. A grande represa do Renascimento está situada no nordeste da Etiópia e espera-se que ela forneça cerca de 6.500 megawatts de energia hidrelétrica. Claro que isso não vai ser o suficiente para consertar todas as deficiências da Etiópia, mas irá quadruplicar a quantidade de eletricidade gerada no país. Milhões de cidadãos sairiam da pobreza e o governo seria capaz de fornecer serviços essenciais para as regiões mais remotas. Em um lugar tão remoto e etnicamente diverso como a Etiópia, a infraestrutura pode ser um canal valioso para uma unidade. Só que há um problema: o fluxo do Nilo, incluindo o Rio Azul, é notavelmente mais lento em comparação ao Rio Amazonas, que corre a uma taxa 65 vezes maior do que o Nilo, e o Mississippi, que flui 6 vezes mais rápido. O fluxo suave de água é uma característica do Nilo, e essa característica torna os projetos hidrelétricos um tanto imprevisíveis. Um enchimento rápido dos reservatórios das represas etíopes provavelmente reduziria ainda mais o fluxo do rio, o que afetaria a agricultura e a posição industrial das nações adjuntantes. E é essa preocupação que faz o projeto etíope tão polêmico. Agora, passando pelo direito internacional, a Etiópia está tecnicamente dentro de seu direito de desenvolver e utilizar seu potencial hidrelétrico. Não existe nenhum tratado entre a Etiópia e o Egito sobre a utilização da água. Dito isso, às vezes o direito internacional falha em levar o contexto em consideração,
e o Cairo não aceitaria nada disso. A represa ao longo do rio Nilo colocaria em risco o abastecimento de água doce no Egito. Assim, para impedir o projeto, o Cairo está negociando os termos e as condições da represa. Um processo bem cansativo de negociações que já dura mais de 10 anos. Inicialmente, as discussões eram sobre parar a construção da barragem e então sobre como reduzir seu tamanho. Mas ambas as discussões falharam e as conversas mudaram para a velocidade na qual o reservatório está sendo preenchido. O problema sempre foi esse: o Egito carece de influência na Etiópia e os etíopes exploraram esse fato para negociar. Mais especificamente, Addis Ababa, capital da Etiópia, tem usado as negociações para ganhar tempo e impor novas realidades no terreno, em vez de chegar a um acordo. Agora, as negociações não são tanto sobre a existência ou o tamanho da barragem etíope, mas sobre seus aspectos técnicos. Mais especificamente, as discussões enfocam a duração do procedimento de enchimento. O Egito quer estender o processo o tanto quanto for possível, de preferência por 20 anos. Isso estabeleceria um precedente legal para as futuras negociações e, ao mesmo tempo, daria mais tempo aos egípcios para preparar sua infraestrutura e indústria para a falta d'água. Cerca de 99% da população do Egito vive ao longo das margens do rio Nilo. Portanto, é fundamental planejar com antecedência e fazer as coisas da forma certa. A Etiópia, no entanto, deseja evitar um precedente legal. Ela não quer comprometer-se a negociações obrigatórias no futuro. Por isso, quer um acordo que seja não vinculativo, algo que não exija garantias. Além disso, a Etiópia quer começar o mais rápido possível, e o Estado está planejando algo entre 2023 e 2030. A lacuna entre os legisladores etíopes e egípcios tornou-se incompatível. Cada lado está preso em seu próprio discurso, e nenhum pode se dar ao luxo de recuar e deixar o outro ditar os termos. Com isso em mente, em julho de 2020, a Etiópia completou a primeira fase de enchimento, carregando 4,9 bilhões de metros cúbicos de água no reservatório da barragem. Um ano depois, a segunda fase de abastecimento foi concluída com uma carga de 13,5 bilhões de metros cúbicos de água. Agora, há água suficiente armazenada para começar a produzir energia hidrelétrica. E se as coisas continuarem desse ritmo, a barragem etíope atingirá plena capacidade de geração de energia em apenas 2 anos. O Egito tem que encontrar maneiras de atrasar o enchimento antes que seja tarde demais. Tem que tentar todos os tipos de táticas. Porém, o Egito está trabalhando contra o relógio. Atores estrangeiros não têm apetite para um novo espaço de batalha de poder e influência. Muitas potências estão interessadas no Egito e em seus arredores, mas cada um tem prioridades mais urgentes. A Rússia e os Estados Unidos iriam, em vez disso, evitar uma nova frente em sua competição global. Além disso, empresas chinesas estão trabalhando no projeto etíope, o que complica ainda mais a situação. Potências regionais como a Arábia Saudita, Sudão e os Emirados Árabes Unidos estão preocupados em reconciliar relações com Israel, e a última coisa que eles querem é mais polêmica. Entretanto, potências europeias como a França e a Itália estão jogando em ambos os lados. A França, por exemplo, está fornecendo equipamento hidrelétrico para a Etiópia, enquanto vendem aviões de guerra para o Egito. Então, aviões franceses podem acabar bombardeando equipamentos franceses. Sim, é exatamente isso que você ouviu. O único país em que o Egito pode confiar é em si mesmo. Levando isso a sério, o Egito saiu às compras e passou a possuir poderosos mísseis de cruzeiro. Estes mísseis são projetados para atacar alvos de alto valor, localizado nas profundezas do território inimigo, como aeroportos, comandos e centros de controle e, é claro, barragens de energia hidrelétrica.
Os mísseis seriam entregues por jatos de combate Rafale e escoltados por Sukhoi Su-35, que também foram adquiridos recentemente este ano. Também ainda este ano, o Egito assinou acordos militares de colaboração com 3 estados ribeirinhos do Rio Nilo, o Sudão, Uganda e Burundi, enquanto no ano anterior, a Força Aérea Egípcia demonstrou capacidade de reabastecimento de aeronaves de combate. Sim, o Egito trabalhou incansavelmente para aumentar a sua capacidade militar. Esse tipo de aeronave, mísseis e recursos dão dentes à retórica egípcia. Embora ainda haja dúvidas sobre a habilidade e o poder de fogo e alcance e a integração de sistemas, a Força Aérea Egípcia é avançada, sendo capaz de destruir a barragem etíope. No entanto, o processo de enchimento está agora em tal estágio que já pode ser tarde para o Egito destruir totalmente a barragem. Tem sido preenchido com pelo menos 18 bilhões de metros cúbicos de água. A jusante, o Egito e o Sudão seriam os primeiros a sofrer as consequências das inundações. Então, qualquer ataque à barragem teria que ser cirúrgica, visando sistemas específicos ou instalações dentro do local, mas nunca a própria barragem. O objetivo seria prejudicar seu estado operacional sem destruí-la. Além de um ataque militar direto, isso poderia ser uma forma alternativa de forçar a Etiópia a se comprometer. Em novembro de 2020, a Etiópia mobilizou seus militares na região de Tigray para suprimir o movimento separatista e restaurar o controle do governo. As hostilidades ainda estão fortes, mas nos meses seguintes, dezenas de milhares de refugiados cruzaram a fronteira com o Sudão, enquanto anteriormente o governo sudanês havia chegado a um acordo com o projeto hidrelétrico da Etiópia. O fluxo de refugiados reacendeu as tensões entre os dois. Já houve várias escaramuças de baixo nível entre os sudaneses, tropas e milícias etíopes. Ao mesmo tempo, a inquietação está se formando na região de Manishango-Gumo, na Etiópia. Isso é notável porque a região faz fronteira com o Sudão e tem o Nilo Azul fluindo através dele. Ligeiramente ao sul, na zona oeste de Velaga, da região Orômia do Etíope, o governo vem reprimindo milícias locais, porque se os oromos começarem a se sentirem marginalizados, poderia significar um desastre para a Etiópia. Os oromos representam cerca de 1/3 da população da Etiópia e foram a fonte dos distúrbios de 2018 que derrubaram o governo anterior. O presidente Abiy não perdeu o controle sobre essas regiões étnicas, mas ele precisa andar na corda bamba entre pacificar o sentimento separatista sem provocar uma reação étnica. Quando a diplomacia falha, o conflito armado não pode ser dispensado. O Egito precisa de alavancagem, algo com que negociar. Se não conseguir atingir seus objetivos pelos canais diplomáticos, podem muito bem recorrer à força bruta, que não seria uma surpresa, pois o presidente egípcio Anwar Sadat uma vez afirmou que a água era o único assunto que poderia levar o Egito à guerra. Hoje, o Egito enfrenta sua mais perniciosa crise d'água da história. O governo ainda pode tentar alguma negociação agressiva. Pode fazê-lo ganhando o favor do Sudão e lançando em conjunto um ataque cirúrgico preventivo ou persuadindo os Tigray e Oromo a mudar de aliança na esperança de desestabilizar a Etiópia. Nenhuma das opções é particularmente encorajadora, mas a alternativa para o Egito é viver com um machado pendurado bem acima dele. E esse foi o Caspian Report Brasil. Se você, assim como eu, aprecia o conhecimento, dê like, comente e compartilhe, para que mais pessoas tenham acesso a esse vídeo. Um forte abraço e câmbio. Desligo.